Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente. Mas o que é uma empresa inteligente, Campa? Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. E aqui no Café com o Campa, eu sempre trago um assunto pontual, um assunto que é relevante, né, para quem quer ter uma empresa inteligente. Aborde esse tema, aprofunde esse tema, faça um debate no final, tiro dúvidas aí se necessário, para que você possa realmente entender coisas que você não deve fazer, porque impede você de ter uma empresa inteligente, ou coisas que você tem que fazer que levam a tua empresa a ter uma empresa inteligente. E hoje eu vou trazer um assunto assim, vamos dizer, bem polêmico, tá? Bem polêmico, mas muito presente em muitas empresas cujo empresário é um apagador de incêndio compulsivo. Sabe qual que é o problema? É a síndrome da equipe infantilizada. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó. Quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é o seguinte, ó. Como que você se sente quando você fala uma vez, fala duas vezes, fala de novo para tua equipe, mas na hora de fazer a equipe não faz, a equipe esquece, a equipe não entendeu, a equipe faz pela metade. Como que você se sente? Escreve aqui para mim. Você que está ao vivo, escreve aqui para mim. Você que vai assistir essa gravação, está assistindo essa gravação e comenta também. Comenta assim, como você se sente quando você fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes e a equipe na hora de fazer esquece, faz pela metade. Como é que você se sente? É bom, é ruim? O que causa em você? Conta aí. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero ver se tem sentido eu estar trazendo esse assunto aqui para você. Ó, Elizabeth diz que se sente frustrada. O Lucas diz que se sente um frouxo. Ó, meus estrategistas aqui respondendo. Olha só, que massa. Farmácia Zibes, frustrado, frustrante. A Ana Pio Pereira diz que atordoado, caramba, irritada, Elizabeth, uma tristeza. Cris, bom dia, Campa, me sinto incompetente, me disse a Linda. Derrotada, VC, Oliveira, algo tá errado, Varanda, né? Se tá difícil, tá errado, tá aqui no pulso, ó, já tem a tua? Já tem essa pulseirinha? Vou te dar ela, vou te falar como, tá? Vou te falar como. Vamos ver quem mais aqui, ó. Me sinto como se eu não fosse o dono do comércio, Primavera Materiais de Construções. Caramba, é verdade. Priscila disse sem autoridade. Desanimador, panificadora, culpado, me disse o Mário. Magno, muito ruim e sem entender. Caramba, cara, eu passei por isso, eu sei como é que é. Me sinto terrível, RC Peças, incompetente. Ontem mesmo aconteceu isso, é muito triste. Nossa senhora, se é, cara, se é. Quem falou aqui foi Ark Franklin. Sem autoridade, Magno Assis, frustrada, Sara. Caramba, é demais, né? É demais, cara, é terrível. Terrível, terrível. Obrigado por você comentar. Você torna a nossa live aqui mais viva, tá? Faz a gente ver que realmente vale a pena a gente estar trazendo esse conteúdo. Deixa eu te falar que, puxa, eu também já passei por isso, tá? Eu fiquei 15 anos me sentindo desse jeito. 15 anos com uma equipe infantilizada lá e a consequência não foi legal. Eu sei como que é. Eu sei como que é. Não é fácil. Mas assim, ó, o que é uma equipe infantilizada? Vamos esclarecer isso, tá? O que é uma equipe infantilizada? Imagina assim que você tenha um filho, mas é um filho pequeno, um filho de 8 meses, 1 ano, tá, vai, até 2 anos. Se você tem uma criança dessa idade, quem já teve filho, né, quem tem filho mais velho, quem tem filho nessa idade, sabe que até 1 ano, 2 aninhos por aí, é normal você ter que trocar a fraldinha da criança, é normal você ter que dar comidinha na boca, você colocar ela para dormir, é normal você ter que pegar no colinho, é normal, faz parte. Agora imagina o seguinte, você tem um filho e esse filho está lá com 10, 12, 14 anos e você tem que lembrar ele que tem que comer, você tem que mandar dormir, você tem que mandar escolher a roupa para ele, mandar ele se vestir, mandar tomar banho, mandar escovar os dentes. É normal isso? Não é normal, tá errado, é uma criança grande. É uma criança grande não precisa, ela tem que saber a hora de dormir, tem que saber que é hora de tomar banho, saber que é hora de comer, saber se virar, saber que tem que fazer as lições de casa, e isso é o certo. Então uma equipe infantilizada é uma equipe que
É como se fosse uma criança grande, uma criança de 12, 14 anos que está ali dependendo de você para tudo. E eu quero que você não confunda uma coisa. Eu não estou falando aqui de gente incompetente, não. O que é uma pessoa incompetente? Uma pessoa incompetente não é nenhuma ofensa. Uma pessoa incompetente é alguém que não tem competência para fazer alguma coisa. Não é um termo ofensivo. Eu, por exemplo, eu sou um incompetente na área da medicina. Não me bote lá fazer um serviço médico que eu vou matar as pessoas ali querendo ajudar, porque eu sou um incompetente nessa área. Então, incompetente é isso. Não confunda infantilizada com incompetente, nem com uma equipe não comprometida, tá? Por quê? Porque às vezes uma pessoa incompetente, você simplesmente contratou uma pessoa errada, avaliou errado, julgou errado aquela pessoa e contratou. Uma pessoa não comprometida é uma pessoa que você ou contratou errado ou contratou certo, mas você não fez nada para comprometer essa pessoa. Que a grande real não tem gente comprometida para você contratar. Existem pessoas que casam com a cultura da empresa, casam com os valores da empresa e você contrata essas pessoas e com as tuas estratégias você compromete, tá? Então assim, não confunda. Eu não estou falando de incompetente, eu não estou falando de não comprometido, eu estou falando de infantilizada. Então, para clarear bem, uma equipe infantilizada é uma equipe que depende de você para tudo, que precisa de você para tudo, que não dá um passo sem você, te chama para qualquer coisa, tá? Mas Campa, da onde que você tirou de estar trazendo esse assunto aqui para hoje? Acontece o seguinte, eu falo com vários empresários. Durante meu dia, agora não sei se você sabe, mas a gente está fazendo o que a gente chama de sessão estratégica. O que é uma sessão estratégica? Você que fatura mais de R$100.000 por mês, você pede uma sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, você vai ser atendido por alguém da minha equipe e, em alguns casos, eu mesmo atendo. Pelo menos uma pessoa por dia eu gosto de atender. Por quê? Para não perder a mão e porque eu amo fazer isso, tá? Então, eu converso com as pessoas, eu converso com empresários. É uma sessão estratégica gratuita, onde a gente ouve teu problema, ouve tua dificuldade, entende onde você quer chegar e traça um plano de ação aqui, com base na minha metodologia para você atingir esses resultados. Quer participar? É só entrar na bio, tem um link ali, solicitar sessão estratégica gratuita. É facinho, tá? Tem alguns critérios aí que a gente seleciona. Mas, enfim, eu converso com esses empresários. Eu converso com meus alunos do Empreendedor Líder, quando a gente tem encontros próprios lá do Empreendedor Líder, e eu converso muito com os meus estrategistas. Os meus estrategistas são mentorados do meu grupo de mentoria chamado Strates. Então eu converso muito com essa gente. E assim, o que acontece? Normal que muitos empresários reclamem assim, Campa, eu estou no Empreendedor Líder, eu estou no Strates, Campa, mas eu não consigo ter tempo para fazer as coisas. Tá, por que você não tem tempo? Por causa da minha equipe. Normalmente essa é a conversa. É a minha equipe não dá conta, a minha equipe tem que fazer. E aí o que acontece? Eu vou analisar a fundo como que é a rotina dessa pessoa, o que eu vejo? Eu vejo que eles infantilizam a equipe, tá? Então vejo que o empresário infantiliza a equipe. Se você está nessa live aqui, tua intenção é eu te falar que a tua equipe é errada, que as pessoas não sei o que, cara, então vai fazer outra coisa. Tá? Porque se você tem uma equipe infantil, só tem um culpado na tua empresa. Sinto te dizer, sinto ser o portador da má notícia, mas esse culpado é você, dono de uma empresa. Mas tem um lado bom de você ser o culpado. Qual que é o lado bom? O lado bom é que se você é culpado, você pode resolver. E eu vou te mostrar isso hoje, tá? Vou te mostrar isso aqui. Vou te mostrar exatamente como que você vai fazer. E deixa eu te falar de antemão, assim, que tudo que eu trago aqui em live são pílulas que eu tiro lá do meu método Empreendedor Líder, que é um método onde eu te preparo para você ser um empresário dono de uma empresa inteligente. Uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende de você para tudo. O ensinamento mesmo tá lá. Aqui são pílulas que eu trago para você ir abrindo a mente, para você percebendo que tem que mudar essas coisas. Depois, como fazer, lá eu te ensino, lá eu te oriento, lá eu te encaminho, tá? E tudo que eu falo nas lives é focado para empresários que têm mais de 5 funcionários, ok? Vamos lá. Antes de eu te falar como é que se converte essa parada, vamos bater um pouquinho de papo aqui sobre os malefícios de você ter uma equipe infantilizada. Ter uma empresa inteligente é tudo de bom. Os malefícios de você ter uma equipe infantilizada. Tá? Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte,
Quando você tem uma equipe infantilizada, é como se você olhasse para a tua equipe e você só tivesse contratado braços e pernas, tá? Braços e pernas. Você não contratou o cérebro da pessoa. O cérebro da pessoa é teu. Você só tem braços e pernas. Uma equipe infantilizada, ela tem braços e pernas. É como se fosse umas pecinhas que você tem que ficar movimentando. Tira daqui, coloca lá, guia aqui, direciona aqui. São pecinhas. Então esse é o pior problema. Esta equipe, por sua vez, ela é totalmente dependente dos seus comandos, das suas ordens, das suas instruções, das suas orientações. Essa equipe não se vira, ela não toma conta, ela não resolve qualquer coisa que sair da curva, qualquer coisinha diferente daquilo que ela está acostumada, ela vai trazer para você e ela vai ficar lá em stand-by, esperando você dar o direcionamento, esperando você dar o comando, esperando você dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, uma equipe que não tem autonomia, uma equipe que, por sua vez, não tem uma responsabilidade, ela nunca vai ser proativa, ela nunca vai, não espere de uma equipe infantilizada que ela enxergue alguma situação e ela resolve. Não vai acontecer. Se você está reclamando, puxa vida, minha equipe está aqui, e os caras parece que não veem as coisas, pode apostar. É uma equipe infantilizada, ela não é que ela não vai ver. Ela não vai enxergar algumas coisas importantes referente a isso. Ela não vai enxergar aquela que tem que resolver, ela não vai enxergar o caminho para resolver, ela vai simplesmente tapar os olhos e te fala, ela não está fazendo isso por maldade, ela está fazendo isso porque você infantilizou. Então, qual que é o problema de tudo isso que eu acabei de falar? O problema de tudo isso é que uma equipe infantilizada, ela vai consumir o principal recurso que você tem na sua empresa. Qual que é o principal recurso que você tem na sua empresa? Tempo. Veja bem, quando você contrata funcionários, colaboradores, que são pessoas que deveriam colaborar com a empresa, estas pessoas, elas estão vendendo para você o tempo. Você troca dinheiro pelo tempo delas. Qual que é o modo de um empresário, dono de uma empresa inteligente, enxergar para isso? Se eu estou pagando por tempo, eu preciso fazer aquele tempo valer a pena. Quanto mais resultados essas pessoas me entregarem nesse tempo, mais o meu lucro está sendo aumentado. Agora, quando você tem uma equipe infantilizada, dependendo de você, que não resolve, que fica em stand-by por qualquer coisinha, esse teu tempo está sendo desperdiçado, concorda comigo? Se o teu tempo está sendo desperdiçado, o teu dinheiro está sendo desperdiçado. Está desperdiçado com as pessoas que você está pagando para entregar um resultado. Elas não estão entregando o resultado, o tempo está sendo desperdiçado, você está gastando dinheiro. Por outro lado, se essa equipe infantilizada, ela vem consumir o teu tempo, ela está gerando prejuízo também, por uma razão muito simples. A tua hora é mais cara, ou vai dizer que o teu prolabore é menor do que o teu funcionário? Se é menor, está tudo errado aí, porque você tinha que estar ganhando muito dinheiro como dono da empresa. Se você não ganha dinheiro, tá difícil, tá errado. Começa por aí. Não tá ganhando dinheiro na empresa, tá fazendo coisa errada. Mas se a lógica é, o teu prolabore é maior do que o teu salário do teu funcionário, você paga ele para resolver, e ele vem consultar você, ele vem chamar você, você tem que resolver lá a vida dele, tem que resolver as coisas que ele tá ali para resolver, você está rasgando dinheiro que você paga para você mesmo. Em contrapartida, você está deixando de fazer coisas mais importantes, coisas que são mais rentáveis, coisas que aumentam o lucro da tua empresa, elevam o nível de jogo da tua empresa, sacou? Então, equipe infantilizada é ruim, só te dá prejuízo. Vamos lá. Campa, como que a gente faz para resolver isso, tá? Como eu falei, se a culpa é do empresário de ter uma equipe infantilizada, dá para resolver. E eu trouxe aqui para você 5 causas que geram uma equipe infantilizada. Mas só a causa, Campa? Não. Para cada uma das causas eu vou te falar como que você resolve, tá? Para cada causa a gente tem um remédio para você resolver isso. Então pega um caderno, pega uma folha de papel, pega qualquer coisa, um iPad aí, anota que eu vou falar porque isso é muito importante. Anota as causas. No final a gente vai tirar dúvidas aqui e vou te dar uma aspirina aqui para você resolver isso, tá? Vamos lá. Qual que é a primeira causa? Causa número 1 aqui de uma equipe infantilizada.
A primeira causa, eu trouxe ela em primeiro, porque ela é mais importante. Se você resolver esta causa, começar por essa causa, fica muito mais fácil resolver as outras 4 causas. E ela é a principal, ela que normalmente desencadeia todas as outras. E essa primeira causa é o que eu chamo de gestão baseada em tarefas. Eu sei que quando você vai ouvir isso, você vai dizer, mas na minha empresa não é assim. Mas, se eu chegar para a tua equipe, se eu entrevistar um por um dos teus funcionários, tem empresário que às vezes me desafia, Campa, não é assim, cara, então me deixa falar com teus funcionários aqui. Ó. Se eu falar com os teus funcionários e eu fizer a seguinte pergunta, por que você está aqui? Não, me fala, por que você está trabalhando nessa empresa? Sabe o que ele vai me responder? Ele vai me responder tarefas. Eu estou aqui para atender o telefone. Eu estou aqui para atender o cliente que entra. Eu estou aqui para passar orçamentos. Eu estou aqui para entregar mercadorias, para contar estoque. Eu estou aqui para fazer assistência técnica. Ele vai me falar tarefa. Tá errado? Não, não tá errado. Por que ele não tá errado? Porque a tua gestão é baseada em tarefa. Certo? Então, por exemplo, assim, ó. Qual é que é o problema de ter uma gestão baseada em tarefa, tá? O problema é que meio que a pessoa vira um tarefeiro, ela vira um fazedor de coisas, mas ela não vira uma pessoa responsável. Essa é a grande virada de chave, que inclusive lá no Empreendedor Líder a gente martela demais nos primeiros módulos, tem que virar a chave do empresário para isso. Mas quando você vira a chave, você entende que a responsabilidade é mais importante. Sem a responsabilidade, a pessoa faz simplesmente tarefa. Mas qual que é o problema de simplesmente fazer tarefa, Campa? O problema é o seguinte, ó. Imagine que você contrata uma pessoa e essa pessoa você vai colocar para atender clientes que pedem sobre o produto ou sobre o serviço. Não interessa se seja numa loja física, não interessa se seja via WhatsApp, não interessa se seja via e-mail. Um atendente para atender pessoas que peçam pelo seu produto e pelo seu serviço. Aí você chega lá no final da semana e diz para aquela pessoa, cara, você não vendeu nada. O cara vai dizer assim, mas eu atendi, como você me ensinou. E ele não está errado, ele fez aquela tarefa. Vamos supor que você contrate um cobrador, a tua inadimplência está alta. Aí você contrata um cobrador e você treina ele para ele ligar para os clientes que estão inadimplentes e fazer uma cobrança. De repente até se dá um script para ele. E ele passa o dia ligando, liga para um e liga para outro, liga para outro. Aí você chega para ele no final da semana, no final do mês, cara, mas você não recuperou nada. Ele vai dizer assim, mas eu fiz exatamente como você mandou. Eu cumpri minha tarefa. E ele é um tarefeiro. Ele não está errado. Você que está errado. Então, qual que é a solução para resolver isso? Para eu te dar a solução, eu vou te contar uma pequena historinha, micro historinha para você entender. Ó. Uma vez, no meu tempo de empresário apagador de incêndio, olha que absurdo, tá? Eu era apagador de incêndio, a Cris, que é minha esposa e sócia, era apagadora de incêndio também. A gente chegou alguns anos tirar férias separado, tá? Não dava para ser os dois da empresa. Ou saía um, ou saía outro. Olha o absurdo que é. Férias para mim é família, né? Mas na época não dava, não conseguia. Então saía eu, depois saía ela. Quem ganhava era o Bruno, nosso filho, e tirava 2 férias, né? E eu fui pra praia, eu e o Bruno, e num dia lá a gente saiu para dar uma caminhada, a gente não tinha intenção de entrar na água. Mas o sol estava tão quente, a praia estava tão linda que ele, pai, vamos entrar. Só que eu estava ali com celular, chave do carro, carteira, um monte de parafernália, relógio, óculos. Cara, como é que eu vou entrar na água? E minhas coisas, o que vai acontecer? Acontece o seguinte, eu olhei ali, tinha algumas pessoas ali, e eu olhei para uma senhora, botei o olho naquela senhora, a senhora parecia uma pessoa de boa fé. O que eu fiz? Eu cheguei do lado dela e expliquei, olha, tô com meu filho aqui, ele era pequeno, tô com meu filho, ele quer entrar na água, e eu não tenho onde deixar aqui. Será que a senhora poderia dar uma olhadinha para mim, uns 5, 10 minutinhos, só para eu entrar na água com ele? E ela olhou e disse para mim, claro, pode ir, tranquilo. Peguei, coloquei na cadeira que estava ao lado dela e fui para a água. E eu dentro da água, aquela história, né? Um olho no gato, outro no peixe, eu ficava olhando minhas coisas lá, imagina, cartão de crédito, tudo ali, né? Acontece o seguinte, aquela senhora que estava lá sentada na cadeira, antes ela estava confortavelmente, deitada, olhando para cima, deitadona, tomando um sol, ela jogou a cadeira para frente e ela ficava assim, ó, olhando minhas coisas. Cada um que vinha, ela grudava o olho nas minhas coisas, ela chegava meio perto, assim. Ela ficava ali totalmente preocupada que ninguém roubasse as minhas coisas. Voltei, agradeci por ela ter feito a gentileza, tudo, e comecei a pensar, sabe o que aconteceu com ela?
eu tornei ela responsável. Se qualquer coisa acontecesse com as minhas coisas, ela é uma pessoa de valor, né? Claro que não escolhi qualquer pessoa, mas ela é uma pessoa de valor. Se acontecesse qualquer coisa com as minhas coisas ali, quem que você acha que ia ser o culpado por aquilo? Quem você acha que ia se sentir responsável? Ela. Porque ela estava responsável por aquilo. Você entende a diferença? Quando a pessoa tem responsabilidade, ela zela, ela tem que zelar. Quando você dá a responsabilidade para o teu colaborador, você dá a ele um negócio chamado reputação. Se é uma pessoa de valor, ele vai ter uma reputação, ele vai ter que zelar por essa reputação. Caso contrário, ele está falhando com você. E é por isso que lá no Empreendedor Líder eu ensino algumas coisas que têm a ver com isso. Por exemplo, como você fazer uma descrição de cargos e responsabilidades, deixando claro o que você espera das pessoas, como você criar uma rotina de resultados que é baseada em situações que a pessoa vai ter que resolver para cumprir aquele resultado que ela tem que entregar para você. Então veja, antigamente eu ensinava POP, geralmente quem vai para a faculdade de administração, MBA em administração, aprende a fazer um POP. Um POP é legal, mas ele é baseado em tarefas, por isso que hoje eu criei uma ferramenta chamada rotina de resultados. O teu colaborador ele tem que ter uma rotina guiada que leve ele àqueles resultados que ele precisa. Então, resultado o que é? É você olhar assim, ó, esta pessoa que eu contratei, o que tem que acontecer do trabalho dela, todo dia, toda semana, todo mês. Aquelas horas que eu estou pagando, como que ela vai me entregar em resultado, em algo que eu possa medir. Se não é medido, não dá para ter gestão. A pior coisa que tem é você dizer para alguém da tua equipe, cara, faz bem feito, faz o melhor que se puder, venda o máximo que der. Não, tem que dar números para a pessoa. Eu não estou falando de um número. Geralmente em vendas é fácil, tua meta é vender tanto. Mas não é esse número não, existe uma série de outros números que tornam as pessoas responsáveis. E o que acontece? Quando você desenha a descrição de cargos e responsabilidades exatamente no modelo que eu ensino lá no módulo 7 do Empreendedor Líder, quando você dá a ela uma rotina de resultados que leva ela a entregar esses resultados, as coisas acontecem. Ao contrário disso, simplesmente tarefas você está infantilizando. Guarda isso, ó. Guarda isso. Passei tarefas para a pessoa, simplesmente tarefas, estou infantilizando. Passei resultados que eu quero que aconteça, treinei ela através dos processos, fiz uma gestão alinhada do que tem que acontecer para entregar esses resultados, estou tornando esta pessoa responsável, estou dando uma reputação para que ela possa zelar, que ela possa manter. Então esta é a primeira causa, tá? Gestão baseada em tarefas. Como que resolvo? Gestão baseada em resultados. Segunda causa. Segunda causa, eu chamo de cultura da resposta pronta. O que é a cultura da resposta pronta? Olha só, quando você tem uma gestão baseada em tarefa, o teu colaborador ele só vai ver tarefa, ele não vai enxergar outra coisa, ele só vai ver isso. Qualquer coisa diferente daquilo ali, sabe o que ele vai fazer? Vai trazer para você, vai jogar no teu colo. Tá errado ele? Não tá. É a visão que você deu para ele, gestão baseada em tarefa. Então assim, ó, aquela pessoa que você contratou para atender clientes que pedem o teu produto e o teu serviço. Se de repente aquele cliente chegou para ele e disse assim, ó, cara, tá caro. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar até você e vai dizer, ó, fulano tá achando caro, o que eu faço? Largou a bomba no teu colo, o fardo é teu. Aí você vai lá e dá uma solução, dá uma respostinha pronta. Dá 10% de desconto, parcela em 3 vezes, deixa uma entrada para 30 dias, você dá o caminho prontinho. Síndrome da resposta, cultura da resposta pronta, tá? Aquela pessoa que você contratou para cobrar clientes inadimplentes. De repente, ela ligou lá para a Mariazinha disse, ó, não posso pagar agora. Ela vai trazer para você, fulano, Mariazinha não pode pagar agora, o que eu faço? E aí você vai lá e dá uma respostinha pronta. Faz o seguinte, ó, parcela em 3, pega uma entrada, baixa no cartão, você dá o caminho pronto. Deu a resposta pronta, o que você está fazendo? Você está infantilizando. Por que infantilizando? Porque você tira da pessoa a capacidade de pensar.
Acabou de tirar da pessoa a capacidade de pensar. E pior, você está dando um recado para o inconsciente dessa pessoa. Qual que é o recado? Não sabe fazer? Traz para mim que eu te dou o caminho. Pronto. Feito a M, tá? Feito a M. Infantilizou, deu um recado, não sabe fazer? Traz para mim. Como que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve isso em primeiro lugar com cultura de processos padronizados, com manuais documentados. Ah, processo no manual, campa. Não, nada a ver. Processo, ele mede a qualidade daquela execução. Manual dá o caminho para fazer. Então, processos padronizados, manuais, base de conhecimento e rotina de resultado. Tudo isso eu ensino lá no módulo 8 do Empreendedor Líder. Como você ter cultura de processo, ter processos, enraizar a cultura de processos, fazer manuais, criar as rotinas de resultados, base de conhecimento. Então você faz isso. Aí o que acontece? Quando você faz tudo isso, você passou o bastão da responsabilidade. Passou o bastão da responsabilidade, não é com você. A tua responsabilidade não é atender clientes. A tua responsabilidade é vender X mil reais com um ticket médio de no mínimo Y, com uma taxa de conversão de no mínimo Z% sobre os negócios. Tua responsabilidade. Sendo tua responsabilidade, a pessoa vem para você e diz assim, ó, seu fulano, dona fulana, o cliente não comprou por causa do preço. Se você fez base de conhecimento, como tratar essas coisas, se você tem manuais, se você tem processos, se você tem uma rotina clara, o que você vai fazer? Em vez de você dar o caminho prontinho, faz assim, faz assado, você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, fulano, como que se pensou em resolver? Pronto, você está usando o cérebro dela. Ah, eu pensei em fazer tal coisa. Não, não pensei ainda. Então pense e me diz. Então você vai fazer o que a gente chama de coach. Coach é treinar a pessoa. Toda vez que eu vi a palavra coach é treinar. Coach treina. Então você vai fazer um coach com a tua equipe. Como que você pensou em resolver? Ah, eu pensei em dar 30% de desconto. Cara, você olhou na base de conhecimento? Lá diz que você pode dar 30%? Ah, não olhei. Então olha lá, vê qual é o limite. Ah, lá diz que eu posso dar 10. Posso dar 10 então? Cara, você pode dar 10? O que você acha? Tá escrito lá? Tá. Então você não precisa dar a resposta pronta, tá? Não precisa. Quase arranquei o microfone. Não precisa dar a resposta pronta. Você dá os caminhos para a pessoa resolver e faz ela usar o cérebro dela. Quando você faz ela usar o cérebro dela, pronto, tornou essa pessoa independente. Você deixou claro para ela que você passou a ela o bastão da responsabilidade, está nos ombros dela. Então no teu, não no teu. Qual que é o recado disso? O recado é, cara, não traz para mim o que é tua responsabilidade. Vai lá e resolva. Quando você começa a fazer isso 2, 3 vezes, as pessoas começam a se tornar independentes e deixam de ser infantis. Elas se tornam independentes de você. E a coisa funciona. Então, segunda causa, revisando aqui. Cultura da resposta pronta. Em vez de dar resposta pronta, faça coach com o teu colaborador, desde que você tenha preparado o caminho, né? Preparado a documentação, processos, rotina de resultado, manuais, base de conhecimento, dê o caminho, faça coach. Vamos lá para a terceira causa aqui, ó. Terceira causa é quando você contrata rápido sem um método. O que é contratar rápido sem um método? Pô, não tem uma descrição de cargos e responsabilidades. Tá lá na corrida, apagando incêndio. Saiu uma pessoa, tem que contratar para ontem aqui. Pede indicação para amigo, pede indicação para parente. Fala com a pessoa rapidinho, sem um método de entrevistar, sem um método de selecionar, sem um método de atrair as pessoas certas. Contrata o quê? Contrata qualquer um. Aí contratou qualquer um, que talvez não seja a pessoa ideal, não seja a pessoa adequada, colocou essa pessoa para dentro da empresa, de repente não tem a cultura de processos padronizados, treina de qualquer jeito, não deixa clara a responsabilidade, não acompanha. O que vai acontecer? Qual é o normal dessa pessoa na empresa? O normal é que ela não vai saber se virar. Não vai saber. Ela não vai conhecer a rotina da empresa. Mas, Campa, ela é profissional, ela sabia fazer isso na outra empresa. Tudo bem, na outra empresa é outra empresa, e na tua empresa é a mesma coisa, é igual a todos os teus concorrentes? Não é. Você tem características, você tem jeito de gerir, tem jeito diferente de fazer. Então essa pessoa, ela vai improvisar as estratégias, ela vai dar o seu jeito. Algumas vezes vai acertar, outras vezes não. E é justamente por isso que eu estou falando para você
que você tem gente na tua empresa que dá conta e gente que não dá conta. Ah, um é bom e outro não é bom. Justamente por isso. Porque está fazendo errado. Está contratando de qualquer jeito, está treinando de qualquer jeito. E o que acontece? Qual que é o problema disso? O problema disso, o problema é que quando você faz isso, você começa a achar que isso é normal. Ah, mas é normal, as pessoas são assim. Campa, você está errado, Campa. Eu falo com outro empresário, todo mundo me diz a mesma coisa. Todo mundo me diz que é assim. Eu tenho 10 amigos empresários, todo mundo me diz que é assim. Então é normal sim, Campa, você que está errado. Sabe o que acontece? Você está falando com as pessoas erradas. Entendeu? Eu passei isso na pele. No meu tempo de apagador de incêndio, eu conversava com os meus amigos, era tudo lascado que nem eu, todo mundo dizia a mesma coisa. Aí você vai lá e fala com um empreendedor líder, você fala com um estrategista, ele vai olhar, não, não é assim não. Eu ouço relatos assim o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falo com meus estrategistas, nossa, Campa, meus colaboradores não querem ir embora, eu tenho que mandar embora no final do dia. O cara chega sexta-feira, fica chateado que não vai trabalhar. Ah, mas é utópico isso, Campa. Eu ouço, cara. Quer acreditar? Acredita. Não quer, não acredita. Por quê? Porque estão fazendo as coisas do jeito certo. Então, como que a gente resolve essa questão de contratar rápido, contratar a pessoa errada? Contrata por processo. Processo para quê? Processo de recrutamento, processo de você divulgar a vaga, que é o recrutamento, né? Processo de você intervistar a pessoa. Aí o Campo falando do erro de português. Intervista é uma técnica. Não estou falando de entrevista. Entrevista é aquilo que você faz o dia inteiro. Sabe fazer tal coisa, sabe não sei o que. Isso é uma coisa. Intervista é uma técnica para você entender se aquela pessoa tem os valores compatíveis com a cultura da tua empresa, se essa pessoa tem as características comportamentais, não estou falando de características técnicas, não estou falando de competência, estou falando de características comportamentais que tornam essa pessoa apta a cumprir a responsabilidade que você descreveu no cargo e responsabilidade. Então, terceira causa qual que é? Contratar rápido. Como resolvo isso? Com um processo de recrutamento, entrevista, seleção, ambientação, treinamento e delegação. Ponto. Simples assim. Aí você consegue ter uma equipe que não é infantil, uma equipe que é comprometida e que faz o que tem que fazer do jeito certo. Quarta causa é o que eu chamo de cultura do deixa pra mim. Deixa que eu resolvo. O que é isso? Ó? Contratou na corrida, não treinou, não delegou, não passou, não treinou com processo padronizado, mandou a pessoa fazer alguma coisa, gestão de tarefa, mandou a pessoa fazer, a pessoa não deu conta, você vai lá, ou de repente não deu conta, ou simplesmente não fez como você gostaria que fosse, você vai lá e faz saber o quê? Ah, deixa pra mim. É mais rápido eu resolver do que eu treinar. Acontece isso com você? É mais rápido eu resolver do que eu ensinar. Se ele vai fazer, ele leva 3 horas. Eu vou lá fazer e levo meia hora. Então eu prefiro ir lá, faço de uma vez, aí eu me livro. Aí eu vou pro próximo incêndio. Acontece isso com você? Comigo aconteceu muito lá no passado. Tá? Comigo aconteceu. Então assim, ó, precisa ser bem feito, a cultura do precisa ser bem feito, deixa que eu faço. Se é qualquer jeito, faz um funcionário. Se algo precisa ser bem feito, eu faço. Isso mata. Porque o que acontece? Em vez de você preparar o teu funcionário, capacitar ele para fazer, você está fazendo. Então você está dando um recado para o teu funcionário. Qual o recado que você está dando para o inconsciente dele? Que ele é um incompetente. Que se as coisas melhorem, ele tem que passar para você. Infantilizou o cara. Você entende a diferença? Infantilizou o teu funcionário. Se é difícil, traz para mim. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso, de novo, transferindo a responsabilidade do jeito certo, do jeito que eu treino, com rotina de resultados, com processos padronizados, exatamente do jeito que eu treino você lá no Empreendedor Líder. Então, quando você faz isso, quando você dá a responsabilidade, quando você treina, quando você se preocupa em garantir que aquela pessoa cumpra a sua responsabilidade, é dela, é ela que tem que fazer.
Se ela não fez bem feito, se ela não entendeu, mas você sabe que você treinou com documentação, você treinou com processos, você ambientou a pessoa direitinho, o que você vai fazer quando a pessoa não dá conta? Você, um dos teus gerentes, você vai olhar aquela pessoa, você vai procurar entender, peraí, será que a gente treinou certo? Será que o processo está adequado? Ou será que a pessoa está inadequada? Então você vai tomar uma providência baseado naquilo que você organizou, naquilo que você preparou, cultura de processos, gestão de pessoas. Então você vai alinhar isso. E gestão de responsabilidade é você entender que se contratou a pessoa para entregar isso, ela tem que entregar. Mas para ela entregar, é a responsabilidade da empresa dar os recursos, dar o treinamento, dar os processos, dar tudo prontinho para que essa pessoa tome conta. Então, quarta causa, cultura eu deixo para mim. Como que eu quebro isso? Entendendo que eu preciso treinar as pessoas dentro dos meus processos para que ela resolva, ela tenha a responsabilidade, ela dê conta. Esse é o caminho. E por fim, eu trouxe a última causa aqui, que é a quinta causa. Essa quinta causa, muita gente que eu falo, eu não faço isso. Mas se eu falar com os funcionários, é normal. Normal. Ontem eu falei com um empresário, tá? Eu fiz uma sessão estratégica com um empresário e ele tem em torno de 600 funcionários. Eu nem sabia de cabeça quanto. Em torno de 600 funcionários. E aí tem gente que pensa assim, mas o dia que eu for grande essas coisas não vão acontecer. Só muda o endereço e o CNPJ da empresa, tá? Só muda isso quando a pessoa cresce sem fazer a coisa do jeito certo. Eu falando com o empresário, ele fez a bobagem, né, de trazer alguns colaboradores junto ali na reunião. E eu falando com ele, mais ou menos, assim, não cheguei a perguntar exatamente assim, mas eu estava tentando entender se ele era um centralizador, se ele era aquela pessoa que realmente traz para ele as coisas. E ele diz, não, claro que não, de jeito nenhum. E a equipe é assim, todo mundo diz assim, é muito centralizador. Coisa básica, só ele que resolve. Olha só. Então é normal, a equipe dá real. E muitas coisas, às vezes, a gente faz no dia a dia, quando a gente está lá apagando incêndio, quando a nossa rotina é apagar incêndio, é brigar para salvar um mês, a gente está agindo no modo piloto automático. A gente vai fazendo coisas na empresa e a gente não vai percebendo. E esta quinta causa é o que eu chamo de tolerância zero. O que é tolerância zero? Vou te explicar aqui. Lembra do Saraiva lá? Pergunta idiota, tolerância zero? Tem empresário que é tolerância zero. Tolerância zero por quê? O colaborador durante o dia faz 10 coisas legais, entrega coisas a mais, tem ideia, é criativa, aí você passa e diz, ok, tô pagando o cara, então tá, beleza, ok. Mas, se esse cara faz meia vírgula errado, meu Deus do céu, desaba o mundo, vai lá e dá uma bronca no cara. E às vezes dá uma bronca na frente dos outros. Ai, Campa, eu não dou bronca. Tem gente que não dá bronca, mas diz assim, fulano, eu vou fazer uma crítica para você, mas é uma crítica construtiva. Tá dando bronca. Crítica é crítica. Ponto. Então, cuidado com isso. A tolerância zero infantiliza. Por que infantiliza? Às vezes fala até grosso. Xinga o cara. De novo você errou isso aqui? Cara, tá errado. Eu já te falei que é desse jeito. Por que isso infantiliza? Antes de eu te falar por que isso infantiliza, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Que isso, quem quiser me convencer ao contrário, me chama em privado e vão bater um papo comigo, mas você vai ter que me trazer um monte de prova, porque eu vou trazer um monte de prova para você, tá? Assim, não existe recurso mais importante para a empresa do que as pessoas. As pessoas, é elas que vão fazer você ter os resultados que você quer. Você pode ter melhor marketing, melhor produto, melhor serviço, melhor ferramenta, melhor tecnologia, melhor ambiente, melhor escritório, melhor empresa, melhor o que for. Sem pessoas, cara, você não vai longe. Não tem jeito. Então, faça isto valer a pena para a pessoa também. Valorize as pessoas, respeite as pessoas. Trate bem, é um ser humano que está ali com você. É um ser humano. Valorize, reconheça as pessoas, dê oportunidade para essa pessoa. Porque assim, quando você tem a cultura do tolerância zero, você muito mais critica do que elogia, o que acontece? Essa pessoa passa a se tornar insegura. Veja bem, insegura, será que eu estou fazendo certo? Então ela vai trabalhar tensa.
E a pessoa trabalhando tensa, ela não vai trabalhar com amor, empenho pela empresa. Isso faz toda a diferença. Tem gente que trabalha empenhada pela empresa. Quando a pessoa trabalha insegura, ela fica na dúvida. Será que é por aqui? Será que é por ali? Então o que ela vai fazer? Ela vai para o caminho mais fácil, perguntar para você. Será que eu coloco essa canequinha aqui, ó? Será que eu coloco essa caneca na minha direita ou na minha esquerda? Ah, eu não sei, vou perguntar pro chefe. Se eu não perguntar, e se eu colocar na direita e ele quer na esquerda, ele vai me dar bronca. Então eu vou perguntar para ele e pronto. O fulano, coloco na direita ou coloco na esquerda? Infantiliza. Tá infantilizando a tua equipe. Tá? Entendeu? Como que a gente resolve isso? Pô, você resolve, primeira coisa, o básico. Ser humano. Trata como ser humano. Trata como uma pessoa. Crítica construtiva não existe. Crítica é crítica. Ponto. Então assim, ó, regra básica. Se for para elogiar, elogie em público. Se você tem uma pessoa do perfil comportamental chamado analista, nem em público faça isso, que nem elogio em público ela gosta, tá? Só pra você entender. Mas assim, ó, geralmente elogio, tudo bem se elogiar na frente dos outros, mas crítica nunca na frente dos outros. Crítica nunca. Eu tenho um amigo meu que dizia assim, ó, me chama de FDP, mas me chama pra mim, não na frente dos outros. Só pra mim eu perdoo, na frente dos outros eu não perdoo. E é verdade. Então nunca critique o colaborador na frente dos outros. Sempre em privado. Mas quando você for ter que dar um pitoco nele, em algo que fez errado, você não vai xingar a pessoa. Você vai chamar atenção ao fato. Em vez de dizer, fulano, você foi incompetente, eu te falei, não sei o que, você não presta atenção. Você vai contar o fato. Fulano, assim, ó, eu vi lá que aquela tarefa não aconteceu do jeito que era pra acontecer. Me fala aí o que aconteceu. Pronto. Entendeu? Não precisa dizer, você foi incompetente, você foi burro, você não viu, te falei, não sei o que. Não faz isso. Chame atenção ao erro e não à pessoa. E não sei se você sabe, mas existe até técnica de elogio. Eu tenho lá como bônus no Empreendedor Líder uma técnica para você elogiar, para a pessoa ver que você não está bajulando ela, que você está sendo sincero. Assim como tem técnicas também lá no Empreendedor Líder que é para você usar fatos, usar números. Não é simplesmente dizer não gostei, não foi bem feito. Cara, se você tem uma gestão baseada em responsabilidades, se você tem processos com indicadores de desempenho de cada uma daquelas tarefas, você vai usar um número. Aquilo que você fez era para ter dado 10, deu 8. Ponto. Isso é uma forma de você chamar atenção para o fato e não dizer se foi incompetente, se fez errado. Saca a diferença? Então é isso, é você também entender que você tem que reconhecer as pessoas. Reconhecer seja através de gamificação, seja através de planos de carreira, plano de desenvolvimento para que o teu colaborador perceba que essa empresa é diferente, essa empresa eu posso crescer, essa empresa tem oportunidade, se eu tiver mérito, eu vou subir de cargo, eu vou subir mesmo no meu cargo, eu vou crescer no meu cargo, porque você está dando isso. Então é isso que tem que acontecer, isso que se tem que fazer. E assim, ó, inúmeros relatos, tá, que eu percebo de gente que tinha uma equipe infantil e com essas pequenas ações transformaram em pessoas responsáveis, pessoas que dão conta, inclusive para aquelas coisas que muita gente diz assim, ó, Campa, isso não, isso tem que ser o dono para fazer. Eu tenho vários estrategistas que não pagam mais conta, por exemplo. O colaborador tem acesso à conta bancária para pagar, ai meu Deus, vão me roubar. Não vão. Se você tem processo, se você tem gestão, isso não vai acontecer. Tem gente que diz, compra não. Ai, Campa, compra estratégico. Se comprar errado, não sei o quê. Eu tenho vários estrategistas que não fazem mais compras. Tem gente comprando para eles. Por quê? Porque fez isso, desinfantilizou a sua equipe e transformou numa equipe responsável, uma equipe comprometida, uma equipe que dá resultados. Certo? Então são essas causas. Eu já vou abrir para dúvidas, já vou abrir para bate-papo aqui, tá? Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, esse conteúdo, tudo que eu trago em live aqui, são pílulas que eu fisgo lá do meu método Empreendedor Líder e trago aqui. Campa, como que eu aprendo a fazer tudo isso? É lá no Empreendedor Líder, lá no meu curso Empreendedor Líder. Como que eu aperfeiçoo tudo isso, saber se eu estou fazendo certo? É lá na minha mentoria Strates. Lá a gente arredonda isso, a gente deixa isso liso. Aqui são pílulas, tá? E eu já vou te dar, inclusive, falando em pílula, eu já vou te dar uma aspirina, já vou abrir para perguntas.
Mas antes de eu fazer isso, eu quero te falar que o pior problema, a pior dificuldade que eu vejo assim nos empresários hoje é que, no meu ponto de vista, empreender eu acho que é uma das paradas mais solitárias que existem na face da Terra. Por que é solitário empreender? Porque a maioria dos empresários não tem com quem conversar. Não tem com quem sentar, trocar uma opinião. Se tem, é um apagador de incêndio, exatamente igual ele. Essa que é a diferença, tá? Então, às vezes, se tem uma equipe infantilizada, não dá para pedir opinião para a equipe não vai saber opinar, ela vai dizer amém para tudo que você faz. Se tem amigos empresários, eles vão dar contra, vão dizer que essas coisas é normal, vão dizer que o campo é louco, isso não vai mudar. Você vai ficar lá, às vezes a família não apoia, a família cobra mais tempo, cobra mais dinheiro, cobra uma vida melhor, e o empresário se vê ali naquela sinuca de bico, apagar incêndio, salvar mês, deixar feliz a família, deixar feliz funcionário, se relacionar bem com as pessoas, é um negócio solitário pra caramba. Aspirina, que talvez você não guardou aqui no começo. Aspirina aqui resolve aí uns bom tanto aí desse problema. Quando o colaborador trouxer uma pergunta para você, algo que você já treinou ele, algo que você deu poder para ele, que você já resolveu outra vez, como que eu resolvo isso? Como que eu faço aquilo? Posso dar desconto? Posso fazer desse jeito? Posso não sei o quê? Em vez de você dar a resposta pronta, faça a pergunta, devolva a pergunta. Cara, como que você pensou em resolver? Qual o melhor caminho? Você pode mesmo dar esse desconto que você falou? Você pode mesmo fazer isso? Se você fizer isso, vai acontecer o quê? Você não tem um caminho melhor? Faça a pergunta. Sacada é, faça ele usar o cérebro dele, não o teu, o cérebro dele, tá? Essa aqui é a grande aspirina para você. E agora eu vou para perguntas aqui. Pergunta. Percebi que eu infantilizo a minha equipe. Sara, Det, percebi que meus funcionários só estão fazendo as tarefas. Det, isso aí. Show de bola. C. Oliveira. Legal. Quando o funcionário mesmo aplicando essas técnicas e ele não assimila, não existe. Se você aplicar do jeito certo, Rúbia, não existe, tá? Se você tá fazendo errado, daí não vai ter jeito, tá? Mas se você aplicar exatamente e assim, ó. Obrigado pelos corações, gente. Vocês são demais aqui, ó. Deixa eu falar pra Rúbia assim, ó. Eu não sei se Rúbia, né? Eu não sei se a Rúbia é minha aluna ou não. Mas o que eu percebo? Às vezes alunos lá do Empreendedor Líder, eles chegam pra gente e dizem, eu tô fazendo tudo certo e não tá funcionando. Aí a primeira coisa que a minha equipe vai olhar é lá dentro da plataforma o que a pessoa está estudando. E a gente vê que a pessoa está salteando o conteúdo, está pegando coisa picada lá. E a gente recomenda, tudo na sequência. Então ali a gente já vê de cara, não tem como funcionar. Não tem. Porque quem segue a sequência, ela já consegue fazer tudo isso de uma forma muito simples, tá? Muito simples. Podemos já de cara sair do ponto 4 de cada um dos pontos, Lucas. De cada um dos pontos você consegue sair, cara. Todos eles eu dei um caminho. Quando a equipe é infantilizada, é certo chamar para uma reunião e explicar? Cara, é que assim, vai chamar reunião pra quê, Dânia? A culpa dela ser infantilizada é tua. Você vai chamar reunião pra dizer, gente, eu tô culpado em ter uma equipe infantilizada? Entende? Não tem lógica. Então vai fazendo ações para desinfantilizar, tem mais sentido. Gabriel, funcionários já são infantilizados. Como começar a mudar isso? Não sei se você pegou a live desde o começo aqui. É Gabriela, não Gabriel. Não sei se você pegou a live desde o começo, mas tudo que eu falei, todas as 5 causas e como resolver cada uma delas é exatamente para isso, tá? Então, como que você muda isso? Fazendo exatamente como eu ensino lá no Empreendedor Líder, tá? Foi excelente, Sara. Obrigado. O Lucas disse, deixa pra mim. Lucas, vai mudando isso aí, cara. Vai trazendo aí, ó. Fernando Lima, o que fazer quando apresentamos os processos, capacitamos, porém alguns sabotam os processos? Sabotador só tem uma coisa que você pode fazer com o sabotador. Identificou um sabotador, só existe uma coisa. E essa coisa se chama você promover essa pessoa. Promover sabe onde? Promova ela para o mercado de trabalho. Sabotador não tem jeito. O cara que te sacaneia, o cara que dá contra de propósito, você não pode deixar ter na tua equipe. Não pode de jeito nenhum. Sabotou, tá dando contra, finge que faz, não faz, vai lá e fofoca pros outros, enfogueira os outros a não fazer,
Não perde tempo com esse cara. Você não vai reverter esse quadro. Esse cara só vai te prejudicar. Laranja podre dentro do saco. Aquela história, laranja podre vai contaminar todas as outras. Então, sabotador detona, tá? Os 3 R's aqui, isso aí. Boa. Sempre gosto do seu conteúdo, me ajuda muito. Show. Não sou aluna. Ah, então é por isso, ó. Tá aí, tá explicado, Rúbia, por que você não consegue fazer. Ó. Meus funcionários só fazem tarefas, tenho que mandar embora e contratar outros ou tem como consertar. Você tem como consertar fazendo o que a gente conversou aqui, fazendo o que eu ensino lá no Empreendedor Líder, aplicando exatamente igual. Meu financeiro hoje está contaminado, o que fazer? Se por contaminado, Cris Carvalho, você fala de sabotando, jogando contra você, não tenho o que fazer. Corta fora. Não vai ter jeito, tá? Já passei por isso. Na minha primeira empresa, teve uma época que eu tive que demitir um setor inteiro. E era o meu setor coração da empresa, que era o setor de desenvolvimento. Minha empresa era no ramo de desenvolvimento de sistemas. Eu posterguei isso, eu e a Cris fomos adiando. A gente tinha uma gerente lá que contaminava todo mundo, a gente foi adiando. Quando a gente demitiu ela, a equipe já estava toda podre, botava a equipe contaminava os outros. Tivemos que mandar o setor inteiro fora. Eu acho que se inferno existe, eu vivi no inferno naquela época. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Porque limpou. Então, equipe contaminada não tem o que fazer. Obrigado pela tua participação. Segue essas dicas, segue essa aspirina que eu te dei, que você começa aos pouquinhos a mudar o jogo. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!